Gratidão. E aqui uma pessoa está perguntando por que demora tanto para a realidade externa mudar, né? Ela acha que está demorando muito. Então, na pergunta já tem a resposta, né? Ou seja, ansiedade, né? Querer as coisas do nosso jeito, querer que as coisas aconteçam da nossa forma, não vai funcionar, né? Então, o processo evolutivo é um processo, né? Um caminho, né? Uma maneira de a gente viver de acordo ao nosso ser. Então, primeiro a gente tem que alinhar o nosso ser, alinhar os nossos corpos, alinhar toda a nossa fiscalidade à nossa vibração original. Então, nós temos que chegar nisso, né? É como se a alma tem que voltar, né? A se alinhar, relembrar, né? Nós precisamos relembrar quem somos. Então, para isso, a frequência, né, da nossa vibração, da nossa alma, precisa entrar em alinhamento com a frequência dos nossos corpos. Então, para que a gente mude uma realidade, a gente precisa tomar consciência de quem somos, né? A gente não pode chegar e falar assim, não, agora eu quero viver, enfim, eu quero ser outra coisa. Mas o quê? Né? Por quê? Porque aí as pessoas começam a fazer essas técnicas e começam a criar mais personagens. E isso vai complicar e confundir ainda mais a situação. Por quê? Porque nós não estamos criando personagens. De personagem a personagem, as máscaras, é o que nós temos que retirar da frente. Para que a gente seja o que somos, né? Então a gente tem que viver de forma autêntica, original, o mais próximo possível daquilo que está espelhando, que está trazendo. Nós espelhamos aquilo que o eu superior está nos trazendo. Então, quem sou? Né? Então, a partir do momento que a gente começa a se reconectar com a nossa essência, nossa assinatura vibracional, nossa origem, e isso começa a alterar, modificar o nosso DNA. Ou seja, ele começa a absorver as frequências originais de quem somos. Então, não é que a gente está sendo outra coisa. A gente vai realmente resgatar o nosso ser interno, a nossa alma. A gente vai encarnar a mônada, né, que vem na sequência, depois a alma, ela vai resgatar esse ser para ele poder fazer a jornada corretamente, entendendo que o nosso corpo é um veículo. Então, quando eu falo, não, agora eu quero, eu descobri, né, que eu sou co-criadora da realidade, então agora eu quero não sei o que, começo com um monte de coisas, mas isso já demonstra que não está alinhado. Por quê? Porque existe dentro de nós o plano original, existe dentro de nós aquilo que nós viemos fazer. Então, cada peça do quebra-cabeça, cada ser que desperta, ele vai acessar. Ele pode não acessar completamente essa informação. Por quê? Porque tem estágios. Tem estágios que eles vão caminhando em função da transição planetária, quando o ser está alinhado à transição planetária. Então, na fase de purificação, passamos por purificação. Na fase de regeneração, passamos por regeneração. Agora vamos entrar numa fase, né, fase de ascensão. Tudo isso é fase de ascensão, né, mas para a ascensão acontecer, nós temos que purificar nossa mente, nossos corpos, alinhá-los, entrá-los na frequência original, na vibração original, para que o plano se revele, porque aí nós vamos à ação, nós vamos ter a ação correta. Senão a gente vai começar a criar coisas de terceira dimensão com cara de quinta. Então o que acontece? Aí tem muitas coisas que a gente fala, nossa, mas o que aconteceu com a espiritualidade? Né? Virou um comércio, virou uma coisa assim, né? Não que a matéria precisa existir, né? Tem que existir, porque nós somos espírito e matéria unidos, mas não como uma coisa que você está colocando novamente o espírito para depois, né? Ou seja, você está de novo na frente dele. Então, a ideia, justamente, de reintegração, é a gente entender que quem faz, quem manifesta, é o eu superior, através de nós. Então, é ele que manifesta. Eu estou aqui, por quê? Porque o eu superior está me manifestando aqui. Então, não sou eu. Se eu estivesse aqui sentada falando, não, eu agora, personagem, eu, Sônia,
deixa eu ver o que eu vou fazer aqui na frente desse vídeo. Não existe, né? Eu estou aqui servindo. Então, a partir do momento que esse serviço está se dando através de mim, eu tenho que fazer esse movimento que me é solicitado para a ação. Então, a minha ação é transmitir esse conhecimento para que as pessoas possam fazer também os seus processos de reunificação, né, de realinhamento com a sua essência, entendendo que a transição planetária nada mais é do que uma mudança de um estado de consciência de uma frequência mais baixa para uma frequência mais alta. Mas para que isso aconteça, todos os seres têm que passar por um processo interno. E aí cada um dos seres que vieram aqui com esse propósito, eles precisam disseminar isso e ajudar com as ferramentas que são solicitadas pelo eu superior. Então não é uma pessoa inventa uma ferramenta e fala, não, essa aqui é a melhor do mundo. Não, é algo que veio através do eu superior e é disseminado. Muitas vezes a ferramenta é só uma fala, já é uma ferramenta. Por quê? Porque ela está vindo através da consciência daquela civilização que já transcendeu isso, né? Então, esse movimento de a gente falar, não vi, a realidade não mudou, mas como assim, tudo igual? Não está. Por quê? Porque a pessoa está fazendo o trabalho interno. Então, primeiro, interno, depois, externo. A gente não pode querer mudar o reflexo. É aquela história, a gente vê como que eu vou mudar. Eu chego aqui e falo, não, deixa eu ver, eu vou mudar aqui. Não, eu tenho que mudar internamente, senão como eu estaria falando sobre isso se eu não tivesse passado pelo processo interno? Eu não saberia o que significa reconexão com a alma. Mas eu estou falando isso por quê? Porque passei pelo processo interno. Então, o movimento é a gente ter essa consciência para cada momento a gente aguardar os movimentos certos, porque a energia vai trabalhando o ser tem que alinhar os seus corpos, tem que se acalmar, tem que estar em silêncio, tem que perceber, tem que ir fazendo os movimentos que são internos. E aí ele vai percebendo a realidade externa. Ele começa a perceber a mudança da realidade externa, a partir do interno. Então ela vai se projetar, você pode manifestar coisas, né, situações fora que você antes achava que elas estavam, que não vinham de você. Então a primeira mudança de chave, né, é a gente perceber que aquilo que a gente está manifestando está vindo da gente mesmo. Então o reflexo, quando você olha o que está acontecendo, olha, estão aparecendo coisas aqui diferentes. Por quê? Porque você está percebendo diferente. Então aquilo não é que alguém colocou lá para você. Falou, nossa, a realidade mudou. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Alguém colocou aqui. Não, é porque você nunca tinha visto isso, porque você não via isso. Porque a sua mudança interna está te permitindo agora ver. Então tudo vem de dentro, gente. Tudo. O corpo sozinho não faz nada. A gente não pode chegar e falar, não, agora o meu corpo vai manifestar isso e aquilo, sozinho. Não, ele tem uma consciência lá dentro. É nessa consciência, nesse trabalho interno que a gente vai manifestar. Através do nosso avatar, a gente vai ter outra experiência. Senão a gente continuaria tendo as mesmas experiências da terceira dimensão. Por isso que a importância de sair da mente, né? De sair dos pensamentos, das mesmas coisas, para que essa expansão possa acontecer e penetrar as energias com vibrações que correspondem à vibração do ser. Aí quando isso acontece, aí sim você olha fora e fala, nossa mãe, mas o que é esse planeta, né? Aí você se assusta porque você vai perceber um monte de coisas que antes você achava que era normal. E aí você vai ver que não é. E aí para cada ser vai ter uma percepção diferente, uma experiência diferente, mas de acordo ao quê? De acordo ao que ele precisa saber. Por quê? Porque tem alguns que não vão saber determinadas coisas, enquanto outros vão saber outras. Por quê? Porque para cada um vai ser aberto um leque, né, vamos chamar assim, né, de possibilidades, de percepções,
coerentes, condizentes com aquilo que ele veio fazer. Então, se nós viemos co-criar uma nova realidade, nós precisamos saber como é que faz isso. Então, isso tem que se mostrar, pelo amor de Deus, como é que eu crio uma nova realidade se a gente veio para isso, né? Então, é justamente aí que a gente vai se deparar com aquilo mesmo que a gente faz. Para quê? Para você perceber que foi você que co-criou isso, você que está co-criando aquilo. Olha, agora você está consciente. Conscientemente você fez um movimento e você manifestou algo diretamente. Aí você fala, isso fui eu mesmo. Então aí você começa a estreitar essa lacuna, né, entre a vibração dos seus corpos e a vibração da sua assinatura interna. Por quê? Porque quando acontece a manifestação? Justamente quando estamos no alinhamento que a gente chama do... A gente chega na vibração quando chega no ponto zero. Você chega no ponto de origem. Você chegou ali, você chegou na vibração original. Você se mantém ali. Você passa a viver ali. Você vai fazer esse trabalho de esse treinamento, né, de se manter naquela vibração original. E então você vai criando, é como se fosse desbravando, né, abrindo o caminho, como a gente chama, como Jesus, né, chamou e falou, eu sou o caminho. Porque aí você se torna o caminho, você vai caminhando e vai literalmente abrindo e co-criando a realidade. Acontece, demora, por conta da desconexão do ser com a sua essência e a percepção do ser que ainda não está tão alinhado, tão consciente, né? E, por outro lado, por conta das vibrações do planeta. Porque você entra numa cidade com um monte de vibrações, aquilo contagia o seu campo. Se você não está bem trabalhado, você pode atrapalhar a sua cocriação. Por isso que é importante estar alinhado, né? E a gente estar sempre voltado para a nossa consciência, para o nosso ser, e não se perder nas coisas externas, não se dispersar, não dispersar a energia. Por quê? Porque para onde você vai colocar a energia, ela vai. Então você vai sempre buscar ler, fazer coisas que estão em concordância com o que você está fazendo. Então aquilo vai criar uma sincronicidade, uma ampliação de energia, e aí entra naquele ponto de determinados, quanto mais tiver, né, quantos segundos você está ali, 18, 20, 36, não sei o que, vai aumentando a sua frequência naquela direção. E aí tudo aquilo que está em ressonância com o que você está fazendo naquela frequência vai vir para você. Então aí você está co-criando, tem uma ideia, vem outra, que junta com aquela, depois vem outra, e você vai aumentando, né, e você vai criando, sempre conscientemente. O que aconteceu na terceira dimensão? As pessoas inconscientes, elas estão olhando para um monte de situações com vibrações totalmente discordantes. Nem sabem qual é a sua, né, internamente, e as que estão fora estão em discordância. Então a pessoa está bagunçando todo o campo eletromagnético. E aí vira aquela bagunça, aquela confusão. Então o ponto central da cocriação é o foco, a atenção, mas antes de cocriar qualquer coisa, nós temos que fazer o nosso trabalho interno. Porque senão a gente vai ficar forçando e tentando cocriar coisas que muitas vezes não condizem com a nossa realidade. Então, muita atenção nessas cocriações, né? E o alinhamento interno é fundamental. Gratidão.